Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luciana do 5º ano do Centro Educacional Nilton Ferreira da Silva. Estamos aqui para mais uma videoaula de História e hoje nós iremos estudar um pouco sobre os símbolos nacionais. Os símbolos nacionais são manifestações gráficas e musicais de importante valor histórico, criadas para transmitir o sentimento de união nacional e mostrar a soberania do país. Os nossos símbolos nacionais aqui do Brasil, nós temos o brasão, a bandeira, o selo e o hino nacional. E nós vamos entender um pouco a importância de cada um e em que circunstâncias, situações eles são usados. Os símbolos nacionais do Brasil foram instituídos através da Lei 5.700 de 1º de setembro de 1971. Esta lei, além de estabelecer quais são os símbolos nacionais, também determina sobre como estes símbolos devem ser usados, padrões e formatos, significados, entre outros. Estes símbolos são de extrema importância para a nossa nação, pois representam o Brasil dentro e fora do território nacional. Sendo assim, devem ser respeitados por todos os cidadãos brasileiros. Os símbolos nacionais são a bandeira nacional, o hino nacional, as armas nacionais e o selo nacional. Em 18 de setembro comemora-se o Dia dos Símbolos Nacionais. Aqui nós iremos ver algumas de nossas antigas bandeiras. Nós temos aqui uma variedade de bandeiras até chegarmos à nossa bandeira atual. Nem todo mundo sabe, mas o conteúdo da bandeira brasileira tinha na época do Império outros significados. O retângulo verde, que passou a representar a nossa natureza, antes remetia à Casa de Bragança, a família de Dom Pedro I. O amarelo, hoje símbolo da riqueza mineral do país, era a cor da Casa de Lorena, da arquiduquesa Dona Leopoldina, esposa de Dom Pedro I. E o círculo azul era a esfera armilar, também presente na bandeira portuguesa do Império. Agora indica nosso céu estrelado. As mudanças aconteceram quando a bandeira atual foi confeccionada em 1889. Ela herdou os símbolos do estandarte imperial, mas mudou os significados. Também incorporou a frase ordem e progresso, que foi inspirada em um lema do positivismo, corrente filosófica popular na época. O positivismo ditava que a ciência era a única forma de progresso para a sociedade moderna. A frase original, cunhada pelo positivista Augusto Comte, era o amor por princípio, a ordem por baixo e o progresso por cima. Nós temos aqui a bandeira do Império do Brasil e a bandeira adotada pelo regime republicano, que é a bandeira que nós usamos atualmente. A bandeira nacional foi instituída no dia 19 de novembro de 1889, 4 dias depois da proclamação da República. É o resultado de uma adaptação na tradicional bandeira do Império Brasileiro, onde o escudo imperial português dentro do losango amarelo foi substituído por um círculo azul com estrelas na cor branca. A esfera azul de nossa bandeira representa nosso céu estrelado. Ao centro, com a frase em ordem e progresso. São 27 estrelas, representando os 26 estados e o Distrito Federal. O losango amarelo ao centro representa o ouro e o retângulo verde representa nossas matas e florestas. No dia 19 de novembro comemora-se o Dia da Bandeira. Brasão das armas nacionais é um símbolo nacional que deve ser usado nos edifícios, sede do governo federal, no poder legislativo e no poder judiciário, bem como nos quartéis, nas fachadas das escolas públicas. As armas nacionais, ou brasão nacional, representam a glória,
a honra e a nobreza do Brasil, e foram criadas na mesma data que a bandeira nacional. No centro há o escudo circular sobre uma estrela verde e amarela de 5 pontas. O Cruzeiro do Sul está ao centro, sobre uma espada. Um ramo de café está na parte direita e um de fumo à esquerda. Uma faixa sobre a parte do punho da espada apresenta a inscrição República Federativa do Brasil. E outra faixa abaixo apresenta-se 15 de novembro direita e de 1889 à esquerda. É obrigatório o uso das armas nos edifícios dos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, dos governos federal, estadual e municipais, e também nos quartéis militares e policiais em todos os papéis oficiais de nível federal, publicações, convites e entre outros. O selo nacional deve ser usado para autenticar todos os atos do governo federal, assim como certificado e diplomas emitidos por estabelecimentos oficiais de ensino. O selo nacional é utilizado para autenticar documentos oficiais e atos do governo. É usado também para autenticar diplomas e certificados emitidos por unidades de ensino reconhecidas. É constituído por uma esfera com as estrelas, semelhante à da bandeira brasileira, apresentando a inscrição República Federativa do Brasil. O hino nacional. O hino nacional foi composto por Joaquim Osório Duque Estrada, de 1870 a 1927, e a música é de Francisco Manuel da Silva, 1795 a 1865. Tornou-se oficial no dia 1º de setembro de 1971, através da Lei nº 5.700. Existem várias regras que devem ser seguidas no momento da execução do hino, entre elas o respeito à bandeira nacional e ao presidente da República, executado junto com o hasteamento da bandeira nacional em determinadas situações, entre elas solenidades de eventos oficiais do governo, eventos esportivos e culturais e nas escolas. Então, esses são os nossos símbolos nacionais: brasão, selos, bandeira nacional e o nosso hino nacional. E fica aqui, o nosso reconhecimento, a nossa honra e esses símbolos que representam a nossa nação. Vamos falar um pouco agora sobre o Brasil, a construção da República. Proclamação de 15 de novembro de 1889. Derrubou a monarquia, mas não promoveu grandes mudanças sociais. Esperava-se que o presidente fosse eleito pelo voto popular, o que não aconteceu. 3 grupos passaram a disputar o poder: o oligárquico, o militar e o democrático. O oligárquico defendia uma república liberal, o militar defendia uma ditadura, o democrático defendia a participação do povo, a participação popular. Havia um 4º grupo que não tinha muita força, composto por operários urbanos e trabalhadores rurais. Este se manifestou de diferentes formas, agitando o cenário político do Brasil na época. O exército cumpriu seu papel, manteve a ordem. De 1889 a 1930, chamamos de República Oligárquica. República da Espada, quando a presidência foi exercida por militares de 1889 a 1894, governado pelos marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. República do Café com Leite, que aconteceu de 1894 a 1930, quando o poder político passou a ser exercido por presidentes que representavam a elite cafeeira. As primeiras medidas do governo republicano. Procurando garantir o novo regime, Deodoro determinou exílio da família imperial,
convocação de eleições para uma Assembleia Constituinte, organização de um novo ministério, separação entre Igreja e Estado, concessão de nacionalidade brasileira a todos os estrangeiros residentes no país, adoção de uma nova bandeira substituindo a anterior. Constituição de 1891. Principais pontos. O Brasil passava a ser uma república federativa, presidencialista e representativa. O Estado brasileiro ficava estruturado em 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Todos os maiores de 21 anos tinham direito ao voto, exceto as mulheres, frades, mendigos, analfabetos e soldados. Somente o primeiro presidente e seu vice seriam eleitos de forma indireta pela Assembleia Constituinte, transformada em Congresso Nacional. República da Espada. Destaque na diplomacia internacional para o Ministério foi nomeado Barão do Rio Branco. 2 ações de diplomacia brasileira tiveram destaques no período: a definição das fronteiras com países da América do Sul e a assinatura do Tratado de Petrópolis, em 1903, pelo qual a Bolívia reconheceu a soberania do Brasil sobre o Acre. Outro importante acontecimento foi a Assembleia Constituinte. Política do café com leite. As principais forças econômicas durante a República Oligárquica eram São Paulo e Minas Gerais. O primeiro responsável pela produção do café e o segundo era grande produtor de leite, por isso chamada política do café com leite. Eram os líderes de São Paulo e de Minas Gerais que sustentavam o presidente politicamente. Em Minas Gerais, o Partido Republicano Mineiro, PRM, e em São Paulo era o Partido Republicano Paulista, PRP. Juntas, uniam as elites estaduais e regionais. De Floriano até 1930, os presidentes da República foram indicados por paulistas e mineiros, com exceções de Hermes. A política dos governadores. O objetivo era garantir o poder para os grupos mais fortes no interior de cada estado. Para isso, criou-se um órgão, a Comissão de Verificação, que dava a palavra final na posse de deputados e senadores. Em resumo, os grupos políticos locais nos estados eram controlados pelo governador e este se comprometia com o presidente, que para recompensar dava apoio aos políticos comprometidos com o governador e sua oligarquia. Eu vou deixar aqui para vocês algumas atividades para nós podermos fixar melhor o nosso aprendizado sobre esses 2 conteúdos. Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha sido bem objetiva, bem clara. Concluam as atividades com bastante atenção, façam a leitura no livro de vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau!